Bom, beleza, bora lá. 12/8, fazer o review aqui dos três do dia. Só começar aqui com o SP500, porque ele superou levemente, né, fechou um pouquinho abaixo ainda a máxima de ontem, e no diário ele fez o que talvez seria um rompimento do último alvo. Não dá para falar de 100% rompido ainda, né? Até porque a gente tem o topo histórico logo aqui em cima. Então é essa regiãozinha aqui entre a linha vermelha e a linha preta, que é o último alvo de Fibo, e o topo histórico. Vamos ver como é que ele se comporta durante o overnight, durante a manhã também. Como eu falei ontem lá no grupo, o normal seria que esse padrão de venda aqui se confirmasse, mas tem o fator Fed que tem que levar em consideração. Bom, vamos olhar o querido dólar. Deixa eu puxar aqui para mostrar a diferença que é um dia que ele inicia lateralizado e dando stop, com um dia já um pouco mais tendencioso, um dia já com um pouquinho mais de tendência. Aqui, nesse momento, a gente já podia enxergar a formação de um possível pivô. Aqui a gente já tinha um micro pivôzinho, né, que daria alvo aqui em cima. Aqui a gente teve só uma pequena correção, não teve a VWAP ficando vai para cima, vai para baixo. Ó, a diferença da VWAP, ela faz ondulação. Aqui não, aqui o preço está ondulando perto dela, mas ela segue subindo, dá uma leve caída, nada comparado a isso daqui, ó. Percebem a diferença? Então esse daqui é um dia que provavelmente vai ser complicado, aqui vai ser um dia que vai ter um pouco mais de tendência. Logo depois o movimento se confirma, dá um excelente trade na compra. Poderia ter, eu acho que duas entradas, duas entradas. Uma seria nessa barra de força aqui, certo? Em que ele vai lá, testa a 20, a 50 inicia um movimento de subida também, e aqui dá a entrada já confirmada pela 20, pela 200, pela VWAP. Ele já cruzou todas as médias, não tem nada mais embolado, todas as médias ficaram para trás. Aqui daria uma entrada na compra, considerando que isso daqui seria o pivô. E a segunda entrada, a entrada no movimento já confirmado, né, que seria na própria barra. A própria barra, nesse caso aqui, ela estava com um primeiro alvo muito curto, então a gente teria que considerar que o trade ia para o segundo alvo e gerenciar de acordo com isso. Um pouquinho mais complicado de gerenciar esse trade, mas dava para fazer. Ó, mínima do dia, a gente puxa para onde tem mais sombras, certo? Que foi essa região. Ele pegou no primeiro alvo, fez uma pequena correção, segurou na 8, depois foi lá, segurou na 20 e foi no segundo alvo. Aqui seria um ponto que, por exemplo, aqui entrou na barra elefante de rompimento, o que eu não acho que seria interessante, porque o stop estava de 22 pontos, aqui nessa barra de trás estava de 14, já era um risco retorno que valia a pena, porque o primeiro alvo era 35 pontos pelo menos. Aqui seria um ponto mais interessante para piramidar na superação da máxima aqui dessa barra elefante. O preço passou por ela, você colocaria uma ordem de compra aqui e aí deixaria o pau torar. Aqui a entrada aqui, stop inicial aqui embaixo na própria barra, ou caso quisesse usar um stop técnico, né, aqui em 25 pontos, considerando que você tinha pelo menos 35 para cima, e se for no 100%, 53, dava para usar o stop técnico também. Caso ficasse muito pesado, poderia ser na própria barra. Rompeu, e aqui seria um ponto interessante para piramidar. Fazer outra entrada, igual eu falei, já ficaria complicado por conta do stop muito grande e o primeiro alvo muito curto. Então, segunda entrada aqui ficaria bem ruim. Mas piramidando aqui, o preço médio ia ficar mais ou menos aqui na cabeça do pivô, certo? Você ainda teria aqui 23 pontos para cima, bem tranquilo mesmo, stop confortável aqui. Bateu, buscou as médias,
Aqui o que eu falei que seria talvez um probleminha gerenciar esse trade durante as correções. Porque na primeira correção, a gente vem aqui, stop inicial, conduziu, 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 média de 8 ele buscou, fez fundo, beleza. Aqui seria o caso de, como eu falo, candle de força puxa para cá. Aqui seria o caso de ter tomado um violino, né? E depois o preço foi lá no segundo alvo. Mas mesmo que tomasse um violino aqui, mesmo que o mercado te tirasse do trade aqui, você sairia com um puta gain. Tanto com a entrada aqui, quanto a entrada aqui. Ela de forma alguma deu loss, ela te tirou antes do final do movimento. Mas em momento algum você passou calor, ou você ficou com loss, certo? Foi lá, foi no último alvo. Quando a gente tem um movimento muito grande no dólar, por exemplo, 80, 100 pontos, é natural que ele entre uma lateralização. Quando bateu nesse ponto, o que aconteceu? Intervenção do Banco Central. Essa barra aqui foi um leilão do Banco Central, tá? Depois o mercado dá uma lateralizada. Sempre quando tem intervenção do Banco Central, eu gosto de esperar. Esperar porque geralmente o mercado vai andar forte para algum lado, depois que os preços se acomodarem, certo? E aí ele veio formando essa deriva. Era uma deriva bem grande que ela foi confirmada só nesse ponto. Por quê? Porque a gente já tinha 2 toques aqui e aí 2 toques aqui. Nesse ponto aqui nesse ponto aqui do preço dava para identificar já que é uma deriva. E aí qual que é o alvo da deriva, como que a gente opera ela? Pega a região de fundos. Opa, deixa eu puxar aqui. Pega a região de fundos. Seria aqui mesmo, né? Desculpa, aqui. Região aqui onde tem mais toques, onde tem mais fechamentos. Ou pega o espelhamento da última perna de baixa. Ou da última perna de alta, que foi isso daqui. Certo? Então, aqui, qual que é o gatilho que a gente tem? Deixa eu tirar esse fibro da frente. Qual que é o gatilho que a gente tem? O preço rompendo a deriva com a barra elefante. Barra elefante é essa que estava dando stop de 23 pontos. Se isso tira do gerenciamento e tira você do trade, paciência, né? Foi um movimento muito forte. Espera um pullback, espera alguma coisa. Depois disso, ele vem, como eu falei, a gente tem o alvo dessa pernada aqui, que foi o último fundo, ou desse micro pivô. Eu prefiro usar o dessa pernada por conta de ser uma deriva, e geralmente ele vai nos alvos da figura inteira, certo? Então a gente tem inicialmente isso daqui, pegando esse ponto com esse ponto, e se supera os alvos, a gente puxa para baixo, pega os fechamentos aqui mais importantes, que também vai dar os mesmos pontos de alvo, correto? Então, onde seria a venda? Teria uma venda aqui, para sair no primeiro ou segundo alvo, e teria uma venda aqui, pós-pullback. A venda aqui conduzida barra a barra teria saído aqui perto do primeiro alvo, teria passado um calorzinho aqui de alguns pontos. E aqui a venda na confirmação do pullback, né? Fez o pullback, foi lá, buscou a 20, buscou o fundo anterior que ele está cumprindo o alvo e volta a cair. Stop aqui em cima, entrada aqui, stopzinho de 14 pontos, já um pouco mais barato, e o alvo é o segundo alvo do pivô, 24 pontos. Por que não esse mesmo? Porque ele já cumpriu o primeiro alvo, a gente já identificou qual que é o movimento. Não sei identificar. Pega o último topo, o topo lá em cima, e puxa até onde o preço foi antes de corrigir. A gente vai ver o fractal aqui, certo? Então a gente tem noção de onde colocar o fibo e de onde que ele pode parar o outro alvo. Então a entrada aqui, alvo 22 pontos. Mas tem a 200 no meio. Realmente pode parar aqui, mas ele passou direto igual manteiga, buscou alvo e ficou lateralizado na mesma região. E um outro ponto que poderia dar venda nessa região aqui também seria se você estivesse olhando os 60,
Ele fez um topo duplo muito, 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 muito bem feito. Difícil de ver um topo duplo tão perfeito assim. Bateu exatamente no mesmo ponto e deu um puta do engolfo de baixa rompendo a deriva, certo? Então a gente tinha o gatilho tanto no 5 quanto no 60. É isso, o dólar deu isso hoje. O restante aqui foi um pouco bagunçado por conta do Banco Central. Uma compra forte e uma venda, duas possibilidades de venda aqui também. Beleza? Beleza, eu tenho uma dúvida. Naquele primeiro movimento lá, naquela primeira compra, Sim. daria para pensar em fazer uma entrada antecipada naquele candle antes da barra de força da primeira entrada, Aqui? visando nesse candle, visando a rejeição que esses últimos três candles fizeram na M20? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu não faria. É ruim, né? Eu não faria, porque ele poderia simplesmente fazer um pivô aqui, bater na 200 e voltar. Eu não faria. Assim, é uma visão, é uma leitura, é um movimento bem antecipado que vai estar com o stop até bem menor, mas eu não faria. Eu prefiro entrar depois nessa barra aqui que já rompeu as médias tudo. E deixa eu ver que hora seria isso aqui. 10 e 10? Talvez. Teria que ver a tendência do mercado como um geral. Mas assim, é um momento em que eu não faria nada. Você acha que talvez o ponto que mais desencorajaria você a fazer essa entrada poderia ser talvez a junção da 200 com a VWAP ali em cima? Tinha muita coisa aqui que não me deixaria comprar. A VWAP, a 8 vindo quebrando para baixo, a 200 aqui. Tinha 50 subindo, mas eu não levo ela tão em consideração assim no começo do dia. Ela é mais forte mais pro meio, pro fim do dia. Não é um movimento que eu ficaria tranquilo operando. Poderia até fazer, falar, bateu aqui, vai subir. Mas eu ia ficar com o cu na mão. Né? Ia me, Beleza, ia me dar um calorzinho. perfeito. Era só uma dúvida mesmo. Tem uma dúvida aí também, George. Esse segundo trade aí que você falou, Uhum. onde seria entrado aí nesse candle vermelho, ele meio que fez um movimento e deu uma rejeição muito grande aí. Mesmo assim, valeria a pena essa entrada aí? Então, essa sombra, se eu olhar é só uma correção. Tá cortando o som. Tá ouvindo? Tranquilo agora? Sim, Você sim. voltou? Aquela. Cortou de novo. Vai, alô, alô. Tá funcionando. É que aqui tá cortando, hein? Tá cortando não, Renato? Não, agora funcionou. Fala de novo. Alô, alô, teste. Foi? Sim, tô Tá ouvindo. funcionando aqui. Beleza. Então, aquela sombra foi essa correção desse candle aqui, certo? Mas olha tudo que eu tinha aqui. Eu tinha a média de 20 vindo para baixo. Cortou o som. Cortou o som. O som dele tá meio ruim hoje. Tá, os Osmar contato, lá o Osmar. Aí Agora, complica. Tá, tá dando para ouvir agora? Agora tá. sim, mas a explicação aí não deu pra ouvir, não. A gente escutou até na 20, tá falando da média de 20 descendo. Então, porque essa sombra foi a correção num time frame menor, certo? Certo. Uhum. Porém, eu tenho um puta de um volume nessa barra no 2 minutos. Eu sei que isso daqui foi uma correção numa média menor e nas médias de 8, aqui é de 20 no 2 e 8 no 2. E eu tenho o pullback perfeito, certo? Então eu tenho um movimento já maior sendo cumprido, bateu no primeiro alvo, fez pullback.
deu a porrada para baixo. Aqui provavelmente foi um ponto onde algum player realizou lucro, enfim, fez alguma coisa e o preço devolveu um pouco e logo depois voltou a cair. Eu acho que se eu pensasse essa situação, eu ia pensar que seria um candle de exaustão. Mas ele acabou de fazer pullback. Uhum. Ele acabou de fazer pullback aqui, ó. Ele fez pullback Sim. tanto na figura quanto no pivô, certo? Uhum. Então, bacana. Valeu. Por isso que eu entraria aqui. Uhum. Entendi aí o contexto aí, tá bem explicativo. Ó, rompeu a figura, foi no primeiro alvo, fez pullback na figura e no último fundo, importante, certo? Uhum. Junto com a 20. Então eu tinha uma resistência tripla aqui. Isso mesmo. Essa explicando aí agora ficou mais claro aí. O E dólar ele tem uns movimentos bem diferentes do índice, né? sim, Digamos que você pode confiar mais nos movimentos do dólar, uhum. né? O volume do dólar é 5 vezes maior do que o índice, então é mais difícil ele mentir. O índice é muito mais manipulado do que o dólar. Resumindo, é um safado. Uhum. Bem mais safado. Perfeito. Bom, vamos lá. Senhor índice. Abriu já bem mais bonito do que ontem. Abriu com preço acompanhando a VWAP, né? Veio aqui, fez um fundinho, passou para cima. A partir daqui que passou para cima e virou as médias já, a gente procura uma compra aqui e pega esse último fundo. Ele não cumpriu o alvo porque ele segurou na 200. E aqui é a mesma situação que eu falei do dólar. Se a gente olha num time frame maior, como o 60, nesse momento, olha o que ele estava fazendo. Foi esse candle. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Esse candle. A subida que ele fez, ele tocou na 200 do 60, fez uma puta sombra. A 20 aqui do 60, que equivale a 200, a 50 também estava aqui. Enfim, a gente tinha várias médias de um time frame muito maior, que é o 60, vindo para baixo, dando venda. E aí o preço sobe, bate nessas médias lá no time frame maior e dá uma venda, certo? Aqui eu estava até olhando na hora, bateu lá, fez esse falso rompimento na 200 e passou para baixo. Aqui teria até uma possibilidade de venda, só que com stop de 500 pontos não é tão atrativo. E a gente ainda tem a possibilidade disso daqui ser um pivô de alta, certo? A gente ainda tem a possibilidade disso daqui virar isso. Nesse momento aqui, imagina que a gente está vendo só esse candle aqui, ainda não tem o resto do gráfico. A gente tem a possibilidade disso daqui virar um pivôzão de alta. Então, por aqui ainda não tem trade. E se fosse fazer um trade aqui, seria um trade com stop grande, né? Com alvos provavelmente curtos, porque o alvo que eu teria aqui ou seria esse espelhamento todinho para baixo, o que seria um movimento de, sei lá, 2.000 pontos provavelmente, ou eu pegaria esse movimento pequeno aqui, que é onde ele foi, né? Então veja bem, se eu pegasse esse pequeno movimento aqui, a entrada estaria em cima do primeiro alvo, estaria a 200 pontos do segundo e a 450, 470 pontos do terceiro. Se for no terceiro alvo, são 450 pontos, mas meu stop é de 500. Então, uma operação que não valia a pena. Poderia ser feita? Poderia, mas não valia a pena. Visto que eu não tinha um pivô, não tinha alvos claros. A não ser que ele perdesse fundo do dia. Mas aí é contar com o ovo no cu da galinha, né? Não dá pra ficar esperando isso. Bom, ele caiu, fez a perna de baixa, corrigiu até próximo da 200 de novo, e aí deu mais uma porrada para baixo. Beleza. Aqui eu já entendi que na verdade ele vai estar fazendo um pivô de baixa, certo? E a gente olha, opa, corrigiu aqui até a região, beleza, acompanha.
Ele vem, faz um candle, um gift, né, que aqui poderia ser uma venda. Logo em seguida, sente a resistência desse fundo, sobe, tenta subir, não consegue, perde força e vem caindo. Aqui daria para fazer uma venda por padrão de candle nesse candle ou nesse segundo candle, certo? Porque a gente já tem os movimentos, a gente já tem os pivôs, então aqui ele fez, e além desse pivô maior, eu estava olhando também que isso daqui poderia ser a formação de um pivô menor. Ó, desceu, corrigiu até os 50 e vem caindo, perdeu as retrações, e a gente vende. Não me senti confortável para vender aqui, queria que fizesse um rompimento mais claro e tudo. O rompimento foi lá embaixo, certo? Foi rompimento lá embaixo. Ainda daria para fazer stop acima aqui, 340 pontos. Segundo alvo, se fosse esse pivôzinho considerado, né? Segundo alvo, primeiro alvo aqui, de 300 pontos, stop de 350, segundo alvo de 600. Ele não cumpriu o segundo alvo, mas bateu nessa mesma região, então eu sei que esse fundo está valendo. E aí eu olho para ver qual que foi esse alvo aqui que bateu. Beleza, foi do pivô grande então. Então ele veio, corrigiu, fez um topo mais baixo aqui já, rompeu o fundo, então o próximo alvo 100%. Aqui também é um padrão perfeito de pullback. Caso você não tenha enxergado nenhuma dessas entradas aqui, não sei, ainda tá ruim, pô, bateu, voltou a subir, putz, e agora? Espera o pullback, a possibilidade é que faça um pullback, né? Se o pivô for válido, ele vai fazer o pullback e vai depois cumprir os próximos alvos, e foi exatamente o que ele fez. Fez pullback, deu a venda aqui, a máxima desse candle abaixo já, indicando que no time frame pequeno, no time frame menor, isso daqui já foi um topo mais baixo, e o fechamento dele já abaixo aqui desse candle, que já era um puta candle vendedor também, né? Uma sombra gigantesca fazendo pullback, contexto bacana. Então aqui a gente tinha um pullback com a venda aqui. Não peguei a venda aqui, entrava no giftzinho, na perca desse daqui, perca desses dois gifts aqui, com stop aqui em cima, 300 pontinhos de stop para pegar o segundo alvo aqui, certo? De qualquer forma, tanto a entrada aqui quanto no gift, o alvo seria o alvo de 100%. Dá para contar que vai no último alvo? Não dá, o último alvo é o que tem menos chance de acerto. Tanto que a gente viu depois o índice fazendo uma nova venda e dando uma nova possibilidade nessa região aqui, depois dessas duas vendas que deu, e sinalizando que ia buscar o terceiro alvo, e ele não foi, parou antes, parou provavelmente em algum outro fractal aqui, vamos ver, parou aqui, se for, então ele estava pegando aqui, por exemplo, os fechamentos desse candle, ó, considerando aqui um falso rompimento, ou até mesmo desse movimento menor aqui, foi buscar um primeiro alvo, deixa eu ver, aí ó, tá aí, ó, movimento menor, buscou o primeiro alvo, ó. Tá aqui um mini pivô, opa, o que eu fiz aqui? É no fechamento, tá. Do movimento menor, buscou alvo desse daqui aqui, fez um fractal, buscou retração, buscou alvo. Teria uma venda aqui também, né? Na gestão barra, talvez seria estopado por aqui, se tivesse entrado considerando que ia para o terceiro alvo. Bom, beleza. A partir daqui, ele já dá uma barra elefante de compra, já entra um puta volumão, já sinalizando que pode ser exaustão. Aqui também já foi um volume de exaustão, tanto que ele corrigiu depois e fez pullback. Mas a partir daqui o movimento também já está esticado e a gente espera uma correção já um pouco maior nessa área para ver se acontece alguma coisa.
Nesse ponto aqui, se for desconsiderar todas as médias, a gente tem um pivô que daria entrada agressiva aqui. É um tipo de entrada que eu não gosto muito de fazer, já que a tendência de baixo está contra as médias, mas tem uma entrada aqui, certo? Nesse candle aqui, por pivô. Subiu, contraiu, vai buscar alvos. Se a gente jogar um Fibo aqui, alvo, alvo 2 foi onde ele segurou aqui, e alvo 3, certo? Mas se a gente for levar o Trade System mais à risca, o que a gente esperaria? A gente esperaria fazer uma correção em alguma média com um sinal mais claro e a média de 20 virando para cima. E foi o que ele fez aqui, certo? Esse daqui é um padrãozinho que ó, ele vem, se segura na média de 50, fica brigando aqui na região e depois dá um candle de compra, segurando na 8. Provavelmente a 9 aqui também deve ter segurado, certo? Então aqui é um padrãozinho de compra. Qual que vai ser o alvo já disso daqui? Já não dá para ser esse pivô. Então a gente iria procurar provavelmente, como a gente não tem um pivô claro, desse último movimento de baixa aqui, certo? Então a entrada aqui, rompendo o topo, ele vai buscar alvos lá em cima, lá na 200, na região da 200, ó. Sempre quando a gente tem alvos que convergem com a média longa, geralmente é lá que o preço vai. Então a gente teria uma entrada aqui, depois que, se não viu essa entrada aqui, ele deu essa segunda entrada no rompimento e deu uma terceira entrada após pullback, correto? Então ele deu a primeira entrada aqui, antecipada, segurando na 8. A 8 vem igual uma linha de suporte mesmo dinâmica, ó, ela vem retinha segurando o preço respeita em todos os momentos. Rompe o pivô, rompe esse último topo, certo? Faz pullback, tem uma entrada aqui no rompimento, stop aqui embaixo, faz pullback, dá outro candle para cima, entrada com stop aqui, para ir buscar alvos. Beleza? No índice foi isso. Excelente, excelente. Oh, mais uma aula. O trade que eu fiz hoje no índice, que foi o único que eu fiz, foi aqui, certo? Eu peguei ele nesse segundo candle aqui. Só que eu estava considerando que ele provavelmente ia nesse pivô, porque eu vi o fractal mais bonito, eu vi o Fibo mais bonito. Eu entrei aqui e saí com 700 pontos, saí mais ou menos aqui. Aí ele passou direto, foi buscar os alvos. Aí depois disso só fiquei olhando, já não estava muito afim mais. Já deu do dia, tá bom. Esse índice hoje foi uma mãe, né, cara? Foi bem tranquilo, deu várias oportunidades. No começo do dia aqui, para quem é um pouco mais agressivo, dá para tentar pegar essa subida aqui, eu não gosto muito. Depois deu aqui, se tivesse usado stop técnico lá em cima também, tinha ficado posicionado até lá embaixo. Enfim, vários estilos operacionais. Mas é um dia bonito, é um dia de tendência em que ele vem fazendo, ó, topo, opa, esse não, em que ele vem fazendo, deixa eu puxar aqui, ok, beleza, ó, olha só que topos descendentes, isso é o que? Tendência de baixa. Fundos descendentes, tendência de baixa, certo? Então isso daqui eu, também, apesar dele corrigir um pouco mais forte do que nos outros dias, isso é um dia de tendência. Ó, topo, 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 topo. Rompeu o topo, opa, rompeu o topo, fez pullback, começa a tendência de alta. E ele vem, ó, fundo, 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 certo?
Então é nisso que a gente tem que ficar de olho. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa, vamos procurar venda. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta, bora procurar compra. Alright, certo? Alright, certíssimo. Eu consegui pegar aquela compra lá do começo do dia, deu uma divergência no FR. Eu aproveitei que a divergência foi junto com o Trade System e fiz uma compra naquela libélula lá. Ótimo. Esse, por exemplo, é um trade que eu não fiz, que eu não faria, não tava nem procurando nem nada. Tô esperando alguma coisa mais clara. Aí, pois é. Entrou, pá, beleza, show. Deu 500 pontinhos isso aí. Pois é, ótimo, perfeito. Eu vi a divergência lá no FR, aí eu fiquei procurando um sinal gráfico. Aí nisso o Trade System converteu para cima, né? Nosso Trade System, a média ficou verde, parecia um candle comprador, as outras médias tudo para cima. Foi uai, e agora? Beleza, ótimo. E aí, pareado com isso, o que a gente tinha aqui no dólar? Vamos ver. Não, hoje o dólar estava subindo junto. Sim, e o SP também estava subindo. Já tava todo mundo para cima hoje. Aí é o caso que confia no gráfico e vai. O que me deu muita força para fazer foi o otimismo do SP. O SP estava bem positivo, então já também abriu com ele abriu embaixo, mas corrigiu forte, então deu uma animada, sabe? Beleza. Bom, deixa eu finalizar essa aqui e